Amados irmãos, graça e paz do Senhor, sempre um prazer estar aqui com os irmãos para aprendermos um pouco mais da sua palavra, para entendermos um pouco melhor o que ele tem para nós, o que ele deixou na sua carta viva, neste livro que nós entendemos ser a sua palavra escrita, para que nós o conhecêssemos cada vez mais e melhor. Nesta noite nós vamos aprender um pouco sobre o profeta Sofonias. Na verdade, não sobre o profeta, mas sobre a sua mensagem, aquilo que Deus falou para nós através deste profeta. Ele é um dos 12 profetas menores e, mais uma vez, eu digo para os irmãos, relembrem ou lembrem-se de que um profeta menor não diz respeito à qualidade da sua mensagem, mas ao tamanho do seu texto, né? Ao volume do seu texto. E o texto de Sofonias é pequenininho, aqui na nossa Bíblia ele é dividido em apenas 3 capítulos, sabendo também que a divisão em capítulos é algo que foi feito posteriormente para facilitar o manuseio das Escrituras e facilitar para nós o acesso, né? Como nós estamos na igreja, dizemos, abra a sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 2. E isso nos ajuda, então, a acompanhar essa leitura como está ali. Então, são coisas técnicas que, assim, foram feitas para nos ajudar, não necessariamente faz parte da inspiração. Mas a inspiração de Deus está no conteúdo dessa mensagem, nas palavras escritas que nos transmitem o conteúdo dessa mensagem, a mensagem do profeta Sofonias. E nós vamos falar sobre esse texto e a sua importância para nós nesta noite. Vamos então orar ao Senhor. Orar ao Senhor para que tudo, irmãos, absolutamente tudo que seja falado aqui nesta noite, seja somente aquilo que Deus quer que seja falado, que eu não fale de mim mesma, mas seja usada pelo Espírito Santo de Deus para a transmissão da sua palavra. Senhor, por favor, como tenho dito agora há pouco, meu Deus, usa-me, Senhor. Usa-me como instrumento nas tuas mãos. Não me permita, Senhor, falar nada além daquilo que tu queres que seja falado. Não permita, Senhor, que os meus próprios pensamentos, as minhas próprias ideias, ou mesmo aquilo que eu li de outros autores, seja falado se não for o que tu queres, Senhor. Que eu esteja aqui sendo usada por ti somente, para a transmissão da tua palavra, para o engrandecimento do teu reino, para a edificação do teu povo, Senhor, e para alcançar pessoas com a tua mensagem. Senhor, sê com o coração de cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Sejam eles crentes convertidos, seja, Senhor, alguém que aqui chegou encaminhado por ti. Que esta mensagem possa ser uma mensagem de edificação, de salvação. Em nome de Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Como eu estava falando, irmãos, o livro de Sofonias, a profecia de Sofonias é um texto pequeno, mas nem por isso menos importante, né? Ela já está na nossa organização do texto do Antigo Testamento, ela fica já no finalzinho do Antigo Testamento, é um dos 4 últimos livros do Antigo Testamento, assim como o profeta Abacuque, que nós estudamos a semana passada. Ele traz também um texto escrito de forma literária, né? Não poético como o profeta Abacuque, mas ele traz um texto escrito de forma literária e ele traz também essa mensagem de Deus como um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. Aliás, Sofonias traz de uma forma bem real, uma forma bem prática, podemos dizer assim, uma forma bem clara, a justiça de Deus sobre
todo o povo, sobre toda a humanidade, sobre o povo de Judá, de forma específica e direcionada. Então, o profeta, ele fala, sim, da misericórdia, do amor de Deus, já no final do seu livro. É interessante perceber como todos os profetas menores, eles trazem esse conteúdo de justiça, de julgamento, de disciplina de Deus para o povo de Judá, para o povo de Israel, e estendendo-se, em alguns casos, a profecia para nós, hoje, como nós vamos ver aqui no livro de Sofonias, mas eles trazem também o consolo, como nós temos estudado aqui através de tantos outros profetas. Eles trazem também a esperança, eles trazem também o amor de Deus que foi revelado através até mesmo da disciplina. Então, sempre há a disciplina de Deus envolvida, há o sinal do seu amor. Sempre que há a disciplina de Deus envolvida, há um sinal, é um sinal da sua justiça e uma provável restauração do povo de Israel, e como nós vamos ver aqui nesse texto de Sofonias, de toda a terra também. Então, um micro resumo desse texto, né? No capítulo 1, verso 1, diz assim o profeta Sofonias: palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, ou Cuxi, alguns falam Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, é praticamente consenso que esse Sofonias é de linhagem real. A maioria dos livros que eu consultei, dos teólogos que estudam sobre esse assunto, fazem esta afirmação, que este Ezequias, que Sofonias cita no capítulo 1, versículo 1, é o rei Ezequias, aquele sobre o qual nós já falamos, sobre o qual estudamos, tanto no livro dos reis, como quando estudamos também o livro de Isaías, né? Aquele que pediu a Deus um tempo maior de vida, né? Nós conhecemos a história e Deus manda o profeta ir até a casa de Ezequias para dizer: olha, arruma a sua casa, porque você vai ser recolhido. E o rei, ele então se lamenta, ele tinha sido um bom rei, um rei justo, e ele diz: Senhor, eu fui fiel, me deixa viver mais. E aí então ele vive mais, e ele vive mais um tempo. Deus lhe pergunta, quando o profeta está saindo, Deus manda o profeta voltar e dizer: olha, eu ouvi o pedido diz a ele que eu ouvi o pedido dele e eu vi as suas lágrimas e eu vou atender o pedido do seu coração. Não podemos deixar de perceber também que Manassés, o pior rei que Israel, que Judá teve, ele foi filho de Ezequias nesse período que ele viveu além do que era a vontade perfeita, o plano perfeito de Deus que ele vivesse. Então, isso nos traz à memória, né, um pensamento que me veio, que nós precisamos realmente ter cuidado com aquilo que nós pedimos ao Senhor, porque pode ser que Ele atenda o nosso pedido e as consequências que virão. Todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, todas as escolhas que nós fazemos, elas terão reflexo não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor, especialmente nossos familiares, para nós que já somos adultos, nossos filhos e talvez até netos, para nossos irmãos ao nosso redor. Cada escolha nossa traz reflexo em nossas vidas. Então, voltando aqui ao livro de Sofonias, o capítulo 1, versículo 1, confirma então um pouco da identidade de Sofonias. É só isso que o texto fala sobre ele, só o que está registrado aqui no capítulo 1, versículo 1. E essa conclusão que alguns teólogos, alguns estudiosos das Escrituras tiveram, de que esse Ezequias mencionado aí no texto é o rei Ezequias. O texto também nos diz que Sofonias viveu na época de Josias, né? Aliás, que a palavra do Senhor foi dada a Sofonias nos dias de Josias, que era filho de Amon, filho de Manassés. E nós entendemos também que foi mais ou menos naquela época que o rei Josias fez a reforma,
provavelmente um pouco antes ou enquanto a reforma estava acontecendo, porque nós vemos no texto muita condenação de Deus à idolatria, especialmente, ao culto, ao que a gente chama até de sincretismo, porque o povo de Israel não deixou de adorar a Deus, por assim dizer, de ir ao templo, mas da mesma forma que eles adoravam a Deus, eles levantavam postes ídolos dentro de suas casas, nas montanhas, e adoravam não somente aos ídolos como Baal e Milcom, como aqui o próprio texto de Sofonias cita, mas adoravam também as estrelas, os astros, como a Bíblia já previne, como lá em Deuteronômio, Moisés já previne o povo, olha, cuidado que vocês não façam isso, que vocês não se apeguem a esse tipo de idolatria, né? No capítulo 1, verso 5, ele diz assim, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Olha aí, juram por Deus e por Milcom. Então, a mistura, por isso se chama o sincretismo, né? Em Deuteronômio 4,19, olha como o povo de Deus já tinha, podemos dizer assim, uma tendência de adorar as estrelas, né? Moisés aconselhando ao povo diz, guarda-te, não levantes os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército do céu, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, já havia assim uma inclinação do povo para a adoração das estrelas do céu, ao culto astrológico, como a gente pode dizer hoje em dia, e que a gente vê que ainda hoje existe um tipo de culto assim, né, aos astros, à natureza de uma forma geral, e nós devemos cultuar aquele que criou essas coisas e não essas coisas. São maravilhosas, são coisas maravilhosas, a gente não entende, às vezes, nem a física é capaz de explicar completamente os movimentos, o que acontece no universo, mas essas coisas são produto da criação, são a criação do Deus maior e não deuses para sermos adorados. Então, nós colocado aí o estudo do livro de Sofonias, a profecia de Sofonias, em cerca de 625 a.C., ou seja, no período que Josias estava reinando também, provavelmente no tempo que Josias começa a sua reforma, que alguns estudiosos até reconhecem que foi uma reforma superficial, ou seja, quebram-se os postes ídolos, mas o coração das pessoas não foi reformado, não se voltou realmente para Deus. Então, não adianta uma reforma de aparência, não adianta que nós estejamos vestidos com camisas de manga comprida e gola fechada até aqui, saias e calças muito bem alinhadas, se o nosso coração não está com Deus. A reforma precisa iniciar no nosso coração, né? A reforma verdadeira, é claro, eu não estou aqui dizendo, irmãos, que o exterior não importa, importa porque o homem vê o nosso exterior, mas diante de Deus o exterior é uma consequência daquilo que acontece no interior. Se eu quebro meus postes ídolos e no meu coração eu estou adorando os meus ídolos, para Deus aquilo não adiantou, foi só algo para que os homens vissem e não para a glória de Deus. A quem essa profecia se dirige, né? A quem essa profecia se dirige? Ela se dirige ao povo de Judá, ao povo de Israel como um todo e especificamente ao povo de Judá. Vamos ler juntos o texto-chave dessa profecia, que é Sofonias 1,14, quando ele diz assim, eu vou ler o 7 e o 14, sabendo que o texto-chave é o 14. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Eu vou ler o 15 até o 17 para completar o pensamento. Aquele dia é dia de indignação,
dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Pelos 2 versículos, na verdade, 5 versículos que eu acabei de ler, os irmãos e irmãs são capazes de perceber aquilo que é o tema-chave da profecia de Sofonias, e que daí nós tiramos as palavras-chave desse texto, que é dia do Senhor. Assim como o profeta Joel, Sofonias vai falar bastante, especialmente no 1º e 2º capítulos, sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor e o que significa esse dia do Senhor. Na profecia de Sofonias, assim como na de Joel também, ela tem 2 significados, né? 2 significados. Um significado específico para o povo de Judá, daquele momento em especial que o povo está vivendo, e o dia do Senhor seria o juízo trazido, como está dizendo no versículo 7, o dia do Senhor está perto, o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Ou seja, o sacrifício seria a própria Judá, e os convidados que Sofonias não diz quem são as pessoas, aqueles convidados, aqueles que trariam, que seriam mão do Senhor para a disciplina de Judá. Sofonias não diz quem é, mas pela história nós já sabemos quem é esse povo convidado, e são os babilônios ou os caldeus que vieram depois e levaram o povo de Israel cativo, como nós estudamos até a semana passada e em semanas anteriores. Então, Deus usa o povo babilônio, que nós sabemos, inclusive, que não era tão santo assim, e através do estudo que fizemos a semana passada em Abacuque, nós sabemos da promessa de Deus de julgar também esse povo, mas ele usa os caldeus, ele usaria, né, aqui ainda está para o povo, aqui ainda seria uma coisa futura, hoje nós já sabemos o que aconteceu, para o dia do Senhor imediato ali. E no outro aspecto do dia do Senhor, que os versículos 14 em diante do capítulo 1 já falam, é o dia do Senhor escatologicamente falando, uma doutrina do fim dos tempos, algo que ainda não aconteceu, que está para acontecer, assim nós cremos, ainda no futuro, e que será um juízo sobre toda a terra. O esboço do livro, né? Como a gente pode dividir esse livro, resumi-lo em pontos que nos dê uma visão geral desse livro. Então, em primeiro lugar, a gente tem a identidade do profeta, e aí nesse espaço não há nenhuma referência ao dia do Senhor, quando ele se identifica. Depois nós temos o juízo contra Judá, capítulo 1, verso 2, até o capítulo 2 e verso 3, ele está falando verso 3, ele está falando diretamente ao povo de Judá. E no versículo 10 do capítulo 1, ele diz assim, naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra de vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem mal. Então aí nós podemos ver a dimensão do castigo sobre Judá de forma específica, né? Que iria atingir todo o reino, né? Todo o reino. Depois, isso seria então o dia do Senhor nesse momento, como eu falei antes, é o cativeiro babilônico. Do capítulo 2, verso 4 até o verso 15, ele fala sobre o juízo contra as 4 nações. E o dia do Senhor é que será trazido aí destruição e morte. Quem são essas 4 nações, né? Primeiro, os filisteus, que estão... E aí existe um pensamento teológico de que essas 4 nações sobre as quais Sofonias fala
aqui no capítulo 2, versos de 4 a 15, elas também fazem uma referência escatológica no sentido de ser referente aos 4 pontos cardeais, naquele momento ali para Jerusalém, né? Norte, sul, leste, oeste, e também no sentido de atingir todo o mundo, abrangendo os 4 pontos cardeais. Então seria a primeira ameaça, o primeiro castigo, né? Capítulo 2, de 1 a 7, contra os filisteus, e a gente vê algumas cidades aí, inclusive, são citadas no texto, depois os irmãos podem ler. Depois vem as ameaças contra Moabe e Amon, que está ao leste, então a gente já abrangeu aí leste e oeste. E aí lembrem-se, amados, que Moabe sempre foi uma pedra no sapato de Israel, né? Desde lá, quando Israel saiu do Egito, durante a travessia e na entrada de Canaã. E os irmãos vão lembrar, antes disso, que Moabe e Amon são descendentes de Ló, quando suas filhas o embebedaram e ambas engravidaram dele e geraram esses filhos que da sucessão deles vieram esses povos, né? Moabe e Amon. Então, novamente eu falo, nossas escolhas impactam pessoas ao nosso redor e podem impactar, mesmo que o nosso nome já não seja mais lembrado. Elas podem impactar gerações depois de nós. Lembrem-se disso, amados irmãos e irmãs. Então, o capítulo 2, e continuando, né? Já falamos oeste e leste. Depois, no versículo, ele fala também das nações que estão ao sul e norte, nos versículos 12 a 15 do capítulo 2. Ao sul, a Etiópia, que pode ser também uma representação ali, né, os países na África, ali, o Egito, né? Ele fala também vós, ó etíopes, sereis mortos, uma representação do Egito ali. E ele fala também da Assíria, o juízo de Deus sobre a Síria, que é ao norte. Então, por aqui nós percebemos que ainda não tinha havido juízo para a Síria, então a Babilônia ainda não era o povo mais forte naquele momento. Os assírios ainda estavam em ascensão naquele momento aqui. E vamos lembrar, quando nós estudamos, há umas lições passadas sobre a vanglória da Assíria, né? Como eles se achavam o povo mais forte e tal. E aqui nesse ponto ele diz assim, que essa cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Então, o seu líder, provavelmente, e o exército que o cercava. Então, irmãos, quem é único? Quem não tem ninguém além dele? Somente Deus. Nada nem ninguém pode almejar ser igual ou melhor do que Deus, porque receberá de Deus o juízo, né? Precisamos nos lembrar disso sempre. Depois disso, então nós temos o juízo contra a própria Jerusalém. Observe as nações, já tivemos o juízo contra Judá, depois vem de uma forma mais específica o juízo contra Jerusalém. No versículo 2 do capítulo 3, ele diz, ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. E aqui ele está falando de Jerusalém. Eu dizia, versículo 7 do capítulo 3, certamente me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Então, a ideia que o profeta está dizendo aqui, vocês têm a chance de não receber o juízo de Deus. O juízo está pronto, mas vocês podem passar por ele, se vocês se arrependerem. E o povo não dá ouvidos. Me lembrei agora do profeta também, mas já no Novo Testamento, João Batista, que clamava, né? Arrependei-vos, arrependei-vos. E as pessoas faziam ouvidos moucos, né? Não lhes ouviam. E quantas vezes nas nossas igrejas nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos palestras, nós lemos nas Escrituras, se arrependa dos seus maus caminhos, volte para o Senhor, volte-se para o Senhor. Quantas vezes nós estamos ouvindo, lendo a Escritura está falando conosco, e nós dizemos,
Não, que nada, Deus não se importa com isso não. Que inclusive é algo que ele fala aqui nesse texto, que quando nós estamos com o coração tão indolente que achamos que o próprio Deus é indolente. Ele diz aqui no versículo 12, no finalzinho do versículo 12 do capítulo 1, o Senhor não faz bem nem faz mal. Ou seja, Deus não está nem aí para isso, o que é que tem? Irmãos, Deus se importa sim. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus que ele busca conosco o relacionamento. E nós precisamos também querer o relacionamento com o Senhor. Precisamos querer nos relacionar com Deus. E nós só nos relacionaremos bem com Deus se conhecermos a sua palavra. Não adianta um relacionamento de escola dominical e culto à noite somente. Não adianta, eu vou dizer aos irmãos, nem mesmo vir para a igreja todos os dias para ter um relacionamento perfeito com o Senhor. É necessária a devoção diária. É necessário conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E não adianta que nós digamos assim, mas eu já li a Bíblia toda. A Escritura se renova, assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, como vimos no livro de Lamentações, a Escritura se renova. Um grande escritor brasileiro, Machado de Assis, ele dizia que a gente lê os textos com os olhos da nossa idade. E assim é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo aqui que a palavra de Deus muda, mas ela vai de encontro e ao encontro das nossas necessidades. Às vezes você lê um texto hoje e aquele texto fala de uma maneira ao seu coração. E amanhã, em uma outra situação, a gente lê o mesmo texto e Deus fala de uma maneira diferente. O texto não mudou, mas a sua circunstância mudou, a minha circunstância mudou. E por isso Deus usa aquele texto de uma forma diferente na minha vida. Não é a atualização da Escritura, não é a contextualização da Escritura, não é disso que eu estou falando, mas o Espírito Santo no seu poder de falar ao meu coração, usando a palavra para aquilo que eu estou vivendo, para o meu momento de vida. Então, irmãos, precisamos lê-la sempre. Ler para devoção, ler como uma disciplina espiritual, ler para estudar, ler para analisar, são formas diferentes de ler as Escrituras, ler para memorizar, ler por prazer as Escrituras, ler para conhecer. Precisamos disso, precisamos conhecer ao Senhor. E aí nós ouviremos, quando nós estivermos com o coração quebrantado pela leitura, porque vai quebrantar. Se você for um leitor fiel das Escrituras, o seu coração certamente estará quebrantado, estará preparado para ouvir ao Senhor. Depois, então, ele fala, voltando aqui, irmãos, olha, ele volta no texto, no capítulo 3, a partir do verso 8, ele vem falar sobre o juízo às nações de uma forma geral. E aí vem a ideia da disciplina e do castigo. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Mas depois disso, o profeta nos abençoa, né? Ele traz para nós a bênção. Ele traz para nós a promessa de bênção e a promessa do descanso, que é a consumação final das promessas do Senhor. Aquilo que nós esperamos ainda conhecer, quando estaremos para sempre com o Senhor. Quando estaremos vivendo em plena comunhão com Deus e Deus conosco, sem mais haver pecado nem dor, e estaremos juntos com o Senhor. Se fôssemos colocar o texto de Sofonias em apenas uma sentença, essa sentença seria: o profeta anuncia o juízo inevitável sobre o povo de Deus. E as nações, vou ler de novo. O profeta anuncia o juízo inevitável sobre o povo de Deus e as nações, mas consola, pregando promessas de restauração, né? Eles sempre trazem a promessa de consolo. Sempre trazem a ideia de que há bênção no final. E nós precisamos crer nisso. Há bênção no final. No final de tudo, há a bênção. Será bom, muito bom. Qual é, então, amados irmãos, a mensagem de Sofonias, né? Alguns estudiosos consideram a mensagem de Sofonias
como se fosse um resumo da profecia bíblica, né? Porque ela mostra o modo de Deus agir, tanto em relação a Israel, como em relação aos outros povos, né? Ele traz a ideia de que Deus vai agir tanto em relação ao povo de Israel, como em relação aos outros povos, como nós cremos que assim acontecerá. Então, Sofonias traz aqui a ideia de humildade e disciplina, né? Ele fala sobre, no texto, há profecias para o povo de Deus e para os gentios. No texto, há menção do juízo do Senhor e o dia do Senhor. No texto, há uma chamada ao arrependimento e há também as promessas de restauração e bênçãos futuras. Há uma menção ao remanescente fiel, né? Esse remanescente fiel é algo que nós temos aprendido que ele sempre existe, sempre existiu e sempre existirá na história do povo de Deus. Sempre há aqueles que permanecem fiéis àquilo que Deus traz para a gente. E uma coisa que nos chama a atenção nesse quadro da mensagem de Sofonias é que Deus ele tem prazer na humildade e na disciplina. Uma das qualidades que mais atrai o Senhor para nós, né? Que nos faz a estar no lugar que Deus quer que nós estejamos, é aceitar a disciplina de Deus. Olha o que ele diz no versículo 12 do capítulo 3. Deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Então Deus quer colocar no chão a soberba, o orgulho, como vimos inclusive na semana passada, né? A soberba, o orgulho não deve pertencer ao servo do Senhor. Lembro-me agora de um livro que li há um tempo já e depois fizemos um estudo com a juventude, um livro escrito por C.S. Lewis que diz que é o orgulho, o cristianismo puro e simples. E esse livro fala que o autor do livro ele traz a ideia, e assim eu fiquei bem concordando com ele, de que a raiz do mal, o pecado que começou tudo isso, é o pecado, tudo que nós vivemos hoje, que quebrou o mundo, é o pecado do orgulho. Porque se os irmãos lembrarem, né, o que foi que levou Lúcifer a cair? Foi o querer ser igual a Deus. Eu sou melhor do que ele, eu quero ser igual a ele, eu vou mandar em tudo aqui. O que foi que como a serpente, como Satanás seduziu Eva para o pecado, você vai ser igual a Deus. Então, o orgulho, a soberba, e isso também tem destruído a nós outros, né? O orgulho e a negligência, o não aceitar a disciplina de Deus, isso nos afasta do Senhor. Eu sou melhor, eu não dependo de ninguém, que nada, Deus não está ligando para isso, eu sei o que eu estou fazendo. Nós não sabemos na maioria das vezes, nós precisamos nos submeter ao Senhor e aceitar a sua disciplina. Algo também que nos atrai ao Senhor é a disciplina e a restauração. Sofonias fala sobre isso, ele diz ao povo, se vocês aceitarem a disciplina, vocês vão ser então restaurados, vocês podem evitar o castigo se aceitarem a disciplina. No versículo 9, ele diz, então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, se aceitar a disciplina, se for obediente à restauração. Olha, irmãos, os teólogos dizem, né, que esse texto aqui pode significar que tudo voltará a ser como no início, como antes de haver a confusão das línguas lá em Babel, né? Que todos terão lábios puros. E além de falar todos, aqui ele fala, sirvam de comum acordo. Então, para que eu esteja de comum acordo com os que estão ao meu redor, eu os compreenderei. Então, lábios puros, uma mesma língua, e para além da mesma língua, lábios puros aqui no texto também tem a implicação de coração puro. Darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Essa seria a promessa de Deus para o coração manso e humilde, que aceita a disciplina e é então restaurado. E é isso que é a mensagem aqui no livro de Sofonias.
Falando um pouco mais sobre o dia do Senhor, que Sofonias fala bastante no seu texto, como nós já falamos no início, tanto para aquela época de forma específica, que seria o juízo de Deus vindo sobre Judá, através do povo babilônico. Sofonias também fala do juízo, do dia do Senhor, no final, né, escatologicamente falando, lá no final dos tempos, né, no tempo do fim. Então, irmãos, nós já lemos o capítulo 2, versículo 14 a 17, eu não vou ler de novo, mas isso que está aí no slide, ele foi tirado desse texto, né? É um tempo de ira e castigo de Deus. Aí você vai pensar assim, mas Deus não se ira. Sim, irmãos, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Deus se ira. Tem algumas razões pelas quais Deus se ira. É quando, como o texto aqui já fala, quando a gente fala de idolatria, violência, engano, quando as pessoas deixam, quando a indolência, né? A indolência também ao Senhor. Olha o que é a indolência? Quando o autor fala, o profeta fala aqui, no versículo 12 do capítulo 1. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Então, a ideia aqui, irmãos, a borra do vinho é aquela, eu vejo isso mais no suco de uva, né? Esse suco de uva integral que nós usamos, quando ele fica lá há muito tempo e a irmã pegar a garrafa, vai perceber uma borra no fundo da garrafa. Assim também acontece com o vinho, que é a ilustração feita aqui no texto. E o que é isso? Quando ele fica descansado, né? Descansou ali por muito tempo, fica a borra. Então o texto está dizendo, aqueles que são indolentes, né? Que deixaram a coisa correr solta, eles vão dizer que nada, Deus não liga para isso. Olha o que o texto diz, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Isso é um engano, isso não condiz com o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele demonstra poder, eficiência e santidade. Né? Isso está dito aqui no texto. Deus é um Deus santo, que não tolera idolatria, não tolera violência, não tolera engano. Então, irmãos, precisamos ter os nossos corações em santidade para viver diante desse Deus santo. Precisamos viver também em santidade. E quais serão as características desse dia? Já lemos no versículo 14 a 17, né? É uma característica de amargor. O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Não haverá homem poderoso diante do dia do Senhor. Ele tem alvoroço e desolação. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. É dia de escuridão, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Já imaginou aquele dia que o céu está carregado e a gente diz, nossa, vai chover muito. Imagine, esse vai ser assim o dia do Senhor. Um dia de nuvens pesadas, um dia de escuridão. E nesse dia também, no versículo 17, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Pecaram contra o Senhor. Então, irmãos, Deus é bom, sim. Deus é amor, sim. Mas Ele também é justiça. E a sua santidade é ferida quando nós nos comportamos de maneira que lhe desagrada. Quem será atingido por esse dia do Senhor? Todos. Todos serão atingidos. Aqui o texto fala, né? A casa real, os comerciantes, os indolentes. E aí o irmão pode se perguntar, eu também serei atingido? E aí nós vamos para o Novo Testamento, vamos falar daqui a pouco, quando nós temos a promessa, né? De que aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, eles serão então separados e não passarão por esse tempo. No versículo 12 também do capítulo 3 diz, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no nome do Senhor. Então esse povo que confia no nome do Senhor, ele estará livre de passar por esse dia de escuridão, de amargor e de angústia. No capítulo 1, o versículo 18 do capítulo 1 diz, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra
será consumida. E é a partir desse texto que nós entendemos que essa parte ainda não aconteceu, que é algo que está no futuro e, por isso, uma doutrina escatológica, uma doutrina dos últimos tempos. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Como já falamos mais de uma vez nessa lição de hoje, nesse estudo de hoje, a doutrina básica do livro de Sofonias, do profeta Sofonias, é o dia do Senhor. Então, por isso, uma doutrina escatológica, né? Que ele fala no seu texto, nos versículos 2 e 3 do capítulo 1, que fala todas as coisas sobre a face... Consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, é uma doutrina escatológica que ele traz. Em relação ao Novo Testamento, nós podemos ver que Sofonias conclama o povo de Judá para se arrepender, né? Então, irmãos, aqui Sofonias e o Novo Testamento. Sofonias conclama o povo de Judá para se arrepender. Mostra que pecados como soberba, que nós já falamos, orgulho e rebeldia, não têm lugar diante do Senhor. E ele fala sobre o dia de Cristo. O dia do Senhor, no Novo Testamento, ele é transformado, ou revertido, ou falado, citado como o dia de Cristo. Nós vamos ler somente duas dessas referências que aí estão. Vamos ler Romanos 2,16 e vamos ler Filipenses também 2,16. Romanos 2,16 diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Deus, por meio de Cristo, julgar. Esse é o dia de Cristo. E em Filipenses, capítulo 2, verso 16, que diz, 2,16... preservando a palavra de vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, Paulo refere-se ao dia do Senhor como o dia de Cristo. E o rei de Israel, que é trazido em Sofonias 3, de 15 a 17, vamos ler o texto em Sofonias 3, de 15 a 17. Naquele dia, o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mais algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não tem mais ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse também é aquele que está descrito em Colossenses 2, de 3 a 15. Colossenses 2, de 3 a 15, diz assim, Colossenses 2, de 13 a 15, e diz assim a palavra do Senhor. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esse texto está dizendo aqui, olha, a condenação do dia do Senhor para aqueles que estão em Cristo está paga. Vocês não devem mais. Então, o rei de Israel, o próprio Cristo, na cruz, cravou e pagou a dívida. E por isso, amados irmãos e irmãs, para nós, o dia do Senhor já não vem mais como um dia de amargor, de juízo somente. Sim, será amargor e angústia para aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, para aqueles cujos pecados não estão pregados na cruz, cuja dívida foi paga. Mas para nós outros, cuja dívida foi paga, então sim, é um tempo de gozo, de alegria, é um tempo de finalmente nos encontrarmos com o Senhor. Que todos nós tenhamos a capacidade, a fé, como nós aprendemos na lição passada, a fé de olhar para Cristo e dizer,
Eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, a minha dívida foi paga. Anseio pelo dia do Senhor para encontrar-me com Jesus. Que a sua palavra, esse ensino ache lugar no meu coração e no seu coração. Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço mais uma vez, meu Senhor, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Dá-me, Senhor, cada vez mais diligência para ler a tua palavra, para estudar, para te conhecer cada dia mais e melhor. Que a tua palavra, Senhor, encontre guarida, encontre lugar nos corações de tantos quantos a ouvirem em qualquer momento. Em nome de Cristo, teu Filho, eu oro e agradeço pela oportunidade, pelo privilégio. Amém. Amém. Boa noite, irmãos.